Amados sacerdotes, na pessoa do Padre Flaune, quero cumprimentar todos os demais sacerdotes da nossa forania. Alguns não estão presentes ainda, a gente espera que chegue daqui a pouco. Querido povo de Deus, internautas que nos acompanham, estimados colaboradores das nossas secretarias paroquiais, hoje será um dia de proveito para nós, esse dia preparado pelo nosso chanceler da Cúria, Padre Darcy, e o nosso contador Marcos. A Igreja nos coloca diante do ícone de um grande sacerdote e bispo, São Policarpo, que nasceu no primeiro século, morreu no segundo século. É daquela pleiade de bispos chamada subapostólica, que conheceram os apóstolos. São Policarpo é um discípulo de São João Evangelista e com certeza conhecera outros apóstolos imediatos de Jesus. Bispo de Esmirna, promoveu a fé e foi muito perseguido. Como toda a igreja, naqueles tempos iniciais, sofreu grandes perseguições e tormentos. Com São Policarpo também não foi diferente. Perseguido, preso, intimado, depois de fugir para uma espécie de deserto, evitando a perseguição, mas não teve jeito. Foi alcançado pela soldadesca do Império de Roma e então preso, depois mártir. Conta-nos a história que os soldados ficaram impressionados quando se depararam diante de um homem com mais de 80 anos, bispo da igreja. O esplendor do seu rosto, a luz espiritual que emanava da sua vida, levado ao martírio, foi jogado às chamas, mas não morreu com as chamas. Foi preciso que o soldado lhe desferisse um golpe de espada para que viesse a morrer. E aí sim, seu corpo devolvido às chamas, não foi queimado, mas assado. Dali se desprendia um odor de pão, uma referência à Sagrada Eucaristia. Um grande santo da igreja. Escreveu muitas coisas, mas praticamente somente uma obra sua chegou até nós. E amigo de Santo Inácio de Antioquia, também morreu mártir. Os mártires nos chamam a olhar para aquele fundamento essencial da nossa igreja, que é a fé. A nossa fé se assenta na fé dos mártires, herdada dos apóstolos que herdaram de Cristo. Se nós estamos aqui hoje, rezando, celebrando a Eucaristia, é porque nós estamos nesse continuar da tradição da igreja, recebendo toda esta influência bonita, positiva da igreja inicial. A nossa igreja, ela não tem uma escritura num cartório. A igreja tem a sua razão de ser no querer de Cristo. Por isso ela é de direito divino. Jesus quis a igreja. E a sua escritura é a Eucaristia, o memorial da nova e eterna aliança que a igreja vive, celebra dentro deste mundo que nós vivemos sempre, também perseguidos em razão da realidade caótica do pecado estabelecido no mundo. E hoje nós estamos aqui, diante deste bonito altar,
para dizer para Jesus que nós queremos mergulhar a nossa vida, o nosso sangue na vida e no sangue dele. Se precisar que a gente testemunhe com o sangue a nossa fé, nós vamos fazê-lo. Porque nós somos cristãos, descendentes dos mártires, da igreja apostólica e pós-apostólica. E a fé da igreja, ela é fortalecida, anunciada dentro da paróquia. As paróquias no mundo inteiro são esses centros propulsores da continuidade do mistério de Cristo no mundo. Nosso Senhor, que se encarnou no seio da Virgem, cresceu, anunciou o reino, se entregou como vítima pelos nossos pecados, constitui-se na maior notícia que o mundo já recebeu, que os gregos chamam de evangelho, boa nova. Não há notícia maior do que essa, aquela que os pastores ouviram nos arredores de Belém. O Messias nasceu. Ele trouxe a esperança ao mundo. Ele trouxe a vitória. Essa é a grande notícia que o Pai deu ao mundo através da encarnação do Verbo, da sua vida, da sua paixão, morte e glorificação. Não há nada maior do que isso no mundo. E somente esse mistério é capaz de preencher o coração humano, carregado de dramas, de interrogações, de inquietações. E Cristo nos preenche. E nós bebemos desta fonte na paróquia. A paróquia é a expressão viva da igreja. E a paróquia tem o doce pão do céu, a Eucaristia. E nosso Senhor estabeleceu e instituiu como sacramento do seu corpo e do seu sangue, da sua alma e da sua divindade, que nos alimenta nesta caminhada para o céu. Nós devemos valorizar muito a nossa paróquia, cada um, pois a paróquia é a nossa casa, é a casa da palavra, é a casa do pão, é a casa da missão. Como a paróquia é importante na nossa vida, pois nela nascemos para Deus através do batismo. Nela fomos alimentados pela misericórdia na confissão e pelo pão do céu na Eucaristia. É na paróquia que se realiza o casamento, onde começa a vida familiar. É na paróquia que nós vivemos todo o mistério da igreja através dos seus sacramentos, como a unção dos enfermos. Quão bela deve ser a nossa paróquia, bem zelada, bem cuidada, bem conduzida pelos nossos pastores, pelos nossos sacerdotes. A paróquia é esse conjunto de serviços que atenta para a dimensão missionária da igreja. Quando o Papa fala no sínodo deste ano, que nós precisamos escutar o que Deus quer de nós para melhorar a nossa caminhada juntos na evangelização, a nossa missão, a nossa comunhão. Esse deve ser o projeto profundo de uma paróquia. Quando eu assumi a diocese, na minha homilia, eu disse que a nossa diocese, como qualquer diocese, precisa ser uma igreja amorosa, acolhedora, servidora e missionária. A paróquia deve encarnar essa dimensão, para que ela seja o farol de Cristo na comunidade nesse mundo. E dentre tantos serviços pastorais que nós temos, ministérios nas nossas paróquias, no coração da paróquia está a secretaria paroquial. E não pode ser olhada como
apenas um elemento administrativo, formal da paróquia. A secretaria paroquial, ela deve ser um ecoar da missão da paróquia, como lugar que expressa uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que acolhe e uma igreja que dilata a missão de Cristo. Por isso, vocês que trabalham nas nossas secretarias, também chamadas de cartórios paroquiais, vocês não são empregados da paróquia nem do bispo. Vocês são colaboradores na missão. O escritório paroquial, ele tem uma dimensão profunda na missão da igreja, pois é ali que as pessoas vão pedir as informações dos serviços da paróquia. É ali que as pessoas vão organizar a sua vida formal com a igreja, dar os nomes para os casamentos, para os batizados, para a crisma. É ali que as pessoas vão devolver o seu dízimo. Apesar da gente fazer a celebração do dízimo, mas muitas pessoas vão ao escritório paroquial para devolver o fruto do seu trabalho, para se inscrever no dízimo, para receber as informações, para serem atendidas em confissão e direção espiritual pelo sacerdote. Nós não podemos ter uma paróquia ativa e proativa sem um bom escritório paroquial. E o escritório paroquial deve ser a porta alegre da paróquia, onde os fiéis encontram sempre os nossos colaboradores abertos, receptivos, carinhosos, cheios de Deus. Eu tive 3 paróquias em que fui pároco e outras paróquias que atendi como administrador ao mesmo tempo. Sempre eu via com muita alegria que os colaboradores dos escritórios paroquiais têm aquele costume de chegar uns 10 minutinhos antes para visitar o Santíssimo. O bom secretário, a boa secretária de uma paróquia começa diante de Jesus, vindo à capela do Santíssimo antes de abrir as portas do escritório. Porque antes de tudo, quem serve no escritório paroquial deve ter esse espírito de amor à paróquia, esse espírito de missão, porque colabora com o sacerdote nesse trabalho missionário. E aqui eu quero dizer para o nosso povo, por isso eu quis que esta missa fosse transmitida pelo nosso sistema de comunicação diocesano, para que outras pessoas também de outras dioceses, várias estão nos assistindo, pudesse tomar consciência da importância da paróquia como nossa casa. Casa do pão, casa da palavra, casa da missão, casa da caridade, do amor. E o escritório da paróquia como essa porta de entrada para a compreensão do nosso serviço de amor na paróquia. Mas o povo da paróquia precisa também dirigir-se ao escritório da paróquia, não como se dirige ao INSS, como se dirige a um cartório civil, como se dirige a um banco, mas como uma casa, como um lugar especial, canônico, onde nós temos um serviço prestado à fé. Tanto a cúria quanto o escritório da paróquia é um serviço à fé. Daí a importância do respeito que o povo da paróquia deve ter por aqueles que servem no escritório paroquial. Quantas vezes, como pároco, tive que intervir para morigerar a ignorância de pessoas no escritório da paróquia. E chegam como se fossem donas do escritório, como se o secretário e a secretária fossem um escravo dele. Nós precisamos cortar essas atitudes brutas, esquisitas que nós temos na igreja, seja da parte do bispo, seja da parte dos sacerdotes,
dos servidores do escritório da paróquia, do povo em geral. Esse tempo de ignorância, de malcriação, ele precisa ser colocado no passado. O sacerdote deve ser o homem da acolhida. Se não está bem, fique no quarto. Se está com a avó atrás do toco e não está bem, fica lá no quarto. Não vá maltratar as pessoas no escritório da paróquia. Porque a igreja deve ser acolhedora. Nós não podemos ficar pensando que a igreja está aqui e o povo tem que vir buscar os serviços. A igreja precisa ir ao povo. É a missão. Por isso, os secretários dos nossos cartórios, escritórios paroquiais, devem também participar de alguma pastoral, de algum serviço na paróquia. A gente sabe que em muitos escritórios de paróquia trabalham pessoas como se trabalhasse num cartório civil, no escritório de uma empresa, porque não tem fé. O sacerdote, o pároco, nunca pode colocar no escritório da paróquia uma pessoa sem fé, uma pessoa que não comunga, uma pessoa que não tem a noção missionária evangelizadora da igreja. Eu tive uma secretária paroquial, trabalhou comigo por 11 anos. Eu deixei a paróquia, ela ficou, hoje continua trabalhando, já está quase aposentando e trabalha como secretária do bispo. Que sempre foi uma pessoa de escuta. As pessoas chegavam ali, ela escutava. Às vezes até atrapalhava um pouco o escritório, mas ela tinha aquele desejo bonito de anunciar Jesus. Era uma evangelizadora. Falava de Cristo. As pessoas às vezes chegavam com brutalidade, ela escutava e depois anunciava Jesus. O agente do escritório paroquial precisa ser um evangelizador. Tenha paciência para escutar essas pessoas brutas e ignorantes, mas depois evangeliza. Assim, o nosso dia hoje será para a gente ver todas essas partes práticas, burocráticas, formais do nosso escritório paroquial, mas eu gostaria que vocês levassem no coração essa mensagem. Eu aqui, mexendo com esses papéis, com processos, com anotações, com arquivos, com preservação de documentos, atendimento. Aqui eu sou um evangelizador. Aqui eu colaboro com a missão pastoral da minha igreja, da nossa diocese, da nossa paróquia. Aqui eu lido com grande respeito com o dinheiro do povo que entra no escritório da paróquia. O respeito aos proventos que o povo entrega no escritório da paróquia. Como é importante isso, tanto para nós sacerdotes como para vocês que lidam com essas realidades. O dinheiro na igreja sempre foi um problema. Sempre. Quantas realidades tristes e dolorosas nós temos na história da igreja relacionadas à irresponsabilidade no uso do dinheiro da igreja. A falta de equilíbrio no trato com o dinheiro da igreja. Isso é muito doloroso. Tanto da nossa parte de sacerdotes, que devemos ter uma grande responsabilidade para lidar com o dinheiro da igreja, como também de vocês no escritório da paróquia. Vocês cuidam da contabilidade da paróquia, que recebe dinheiro. Muitos proventos da paróquia passam também pelas mãos dos secretários da paróquia. E nós devemos ter o respeito, porque o dinheiro do povo, quando entra na bandeja da oferta, ele se torna canônico, ele se torna espiritualizado. Por isso, o dinheiro da igreja, ele é sagrado.
E quando alguém desvia o dinheiro da igreja, comete dois pecados: o pecado do roubo e o pecado do sacrilégio. Nós precisamos ter um grande respeito e uma grande responsabilidade pelo dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja não é do bispo, não é do sacerdote. O dinheiro da igreja é de Cristo. E nós sabemos dos deveres, das obrigações das paróquias com a cúria. Um padre que faz corrupção e sonega o dinheiro da cúria, ele comete pecado grave. Quantas vezes a gente escuta isso na história da igreja? Entrou tanto na paróquia, tanto tem que ser para a cúria, para pagar seminário, para manter o bispo, manter a estrutura da diocese, mas o padre coloca menos. Quantas vezes eu escutei isso enquanto eu era padre? Eu tenho a minha consciência limpa. Eu nunca soneguei R$1 da cúria. Pelo contrário, às vezes ajudava mais. E nunca faltou. A paróquia, quando ela é generosa, quando ela dispensa com responsabilidade o uso do dinheiro, repassando à cúria aquilo que é da cúria, distribuindo aos pobres aquilo que é direito dos pobres, provisionando os trabalhos missionários e pastorais da paróquia, como é próprio, essa paróquia cresce. A tacanhez, esse apego, a desonestidade não leva ninguém para frente, e muito menos a igreja. Nós precisamos ser honestos, não só parecer honestos, mas precisamos ser honestos. Nossa diocese amargou agora uma multa de R$120 mil, porque nos anos 2016, 2017, não entregaram a contabilidade ao governo. A igreja ainda é isenta de impostos, mas ela tem que prestar contas rigorosamente à Receita Federal. E não foi prestado. Veio a multa. Um prejuízo terrível. O que é isso? Irresponsabilidade. Isso é pecado, isso recai quem tem esses costumes de não levar as coisas a sério. Por isso o cartório paroquial, ele deve trabalhar essa seriedade na organização das coisas santas da igreja, inclusive a contabilidade, passando a cúria com tempo hábil, a contabilidade, os proventos que a paróquia manda para a cúria, as taxas, as ofertas próprias da igreja do Brasil, a coleta do Papa, tudo tem que ser dentro de uma responsabilidade e de santidade, porque isso é fé. Isso faz parte da nossa fé. Nós não podemos parecer honestos, nós precisamos ser honestos. E vocês, no escritório da paróquia, prestam esse inestimável trabalho de ajudar na transparência da igreja, na condução dos bens materiais da igreja. Agradecemos imensamente o trabalho de todos, dos nossos sacerdotes e de vocês que estão no escritório da paróquia. Lembrem-se, vocês servem uma igreja que nasceu do sangue de Cristo e se fortalece no dia a dia no sangue dos mártires. E que São Policarpo interceda por nós, para que os nossos escritórios sejam lugares também de fé, e que vocês não fiquem apenas com um coração técnico, mas com um coração acolhedor, amoroso, missionário, coração cheio de fé. Que as pessoas, ao entrarem nas nossas secretarias, sintam bem, sintam felizes. Nós estamos vendo um processo de melhoria nos nossos escritórios paroquiais. Muitas paróquias estão melhorando seus escritórios, dando mais leveza,
ambiente gostoso, em que os fiéis sentem bem de ir ao escritório da paróquia, pelo atendimento, pelo lugar, pela maneira como são colocadas as coisas, uma imagem, às vezes uma música. É isso que nós precisamos nesses tempos tão carentes, tão difíceis, em que as pessoas às vezes são tão maltratadas no dia a dia da nossa sociedade. O escritório da paróquia deve ter essa magnânima missão de ser uma espécie do coração de Jesus, que acolhe aqueles que chegam à nossa igreja. Que a Santíssima Virgem e São Policarpo interceda por nós. Amém.